Saudações internautas, bem-vindos a Angope. Vamos a mais uma semana no programa Viver com Saúde com um tema que não deixa de ser pertinente. Vamos falar sobre a importância do bom funcionamento intestinal. Para este assunto, para esta abordagem, eu tenho o prazer de conversar com a nutricionista Helena Pissarra, que está conosco mais uma vez. Doutora Helena, seja bem-vinda ao programa Viver com Saúde. Muito obrigada por conceder a entrevista. Eu é que agradeço o convite. Por que chamam o intestino de segundo cérebro? O segundo cérebro, sim. O intestino ele tem uma importância magnânima no nosso corpo. Ele é a nossa central eletrônica, é o nosso ecossistema, é a nossa base de dados, é tanta coisa. Eu sou apaixonada pela saúde intestinal porque acho que ela define muito a nossa saúde como um todo e o próprio cérebro como tal, ele depende muito do intestino. Então, sim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Senão, eles estão muito quase ao mesmo nível, porque um precisa do outro. E sim, o intestino ele tem um papel primordial na nossa saúde. Como é que a saúde intestinal afeta a nossa imunidade? Com certeza, porque 70% da nossa saúde imunitária é feita no intestino. Só para ter noção, o intestino ele tem um sistema nervoso autónomo, né, que é o sistema entérico. Acho que um órgão que tem um sistema nervoso independente, isso fala tanto da importância desse órgão. O intestino é essa grandiosidade e maltratado ele vai sim afetar o nosso sistema imunitário com toda a certeza. Qual é a ligação, doutora, entre o intestino e o humor? Nós temos hormônios que são produzidos no nosso intestino, a serotonina, agora falando do humor, é um deles, não é? Que é o hormônio do bem-estar. E ele só é metabolizado, sintetizado no nosso intestino quando o ambiente intestinal é bom, não é? Quando nós comemos as comidas corretas, temos a nossa microbiota equilibrada, não temos tantos patógenos, temos um stress controlado. Então, quando não temos uma saúde intestinal boa, sim, nós temos um humor alterado. Porque o hormônio do bem-estar é produzido no intestino, que é a serotonina. Por que é que elas estão interligadas ou não? As patologias são todas de ordem metabólicas, não é? Isso inclui a saúde hormonal, as desnutrições ou ausência de nutrientes, que vai sempre afetar a saúde como um todo, inclusive a nossa saúde emocional, mental, não é? Porque, por exemplo, uma ausência de uma B12 que é metabolizada no intestino vai afetar a cognição, a nossa saúde, o nosso bem-estar, aquele ânimo, aquela positividade própria que nós temos que ter na vida. Muitas pessoas hoje vão parar a psiquiatras e a psicólogos porque têm deficiência de B12 e isso não é testado e a pessoa vai automaticamente ser medicada com antidepressivos, etc. Mas, na verdade, o problema de base não foi resolvido. Que na resolução, o problema da depressão podia ou diminuir ou estar mais amenizado, não é? Não estou a dizer que a depressão não seja um problema real, mas que muitas pessoas que estão sobre medicação, este género de medicação, elas têm, na verdade, um problema nutricional que começa no intestino. Quais são os melhores alimentos como nutricionista para soltar o intestino? A hidratação é que vai fazer com que a hidratação, as fibras, é que vão determinar a textura das fezes e como o nosso intestino vai formar aquelas fezes.
claro que há alimentos que são mais propensos a soltar o intestino, não é? Que são mais propensos de fermentação. As leguminosas é uma delas, por isso é que quando comemos feijão, temos gases, etc. Sim, há um grupo de alimentos que têm mais antinutrientes que os outros, e isso pode sim fazer diferença na textura das fezes. Qual é a quantidade de água ideal para evitar a prisão de ventre? A ciência diz que é 0,35 ml por peso, né? Por peso, não é? Por exemplo, por 1 quilo, eu tenho, uma pessoa que tenha 70 quilos, ela tem que fazer 70 vezes 0,35 para saber que tem que beber 2 ponto qualquer coisa de água por dia, para ter um intestino funcional, para ter uma saúde funcional, não é? A questão dos eletrólitos, eu falo sempre que a água tem que ter eletrólitos. E não sou eu que digo isso, é a literatura, é a ciência, é o que é. As nossas águas, elas são de origem duvidosa, não é? A água que tem minerais é água que cai de uma pedra, não é? Que é enriquecida por a existência daquelas pedras. As águas hoje vêm de tanques, etc, etc. Elas não têm, ou de filtros, que acaba por eliminar todo o mineral que vem da água. Então o sal, ele vai repor algum mineral. E estou a falar de sal virgem mesmo, o sal que vem das salinas, não é aquele sal que já passou por uma fábrica, que já sofreu algum bleaching. Ele tem que ter os minerais preservados pela origem, que é o mar, não é? O mar é rico em minerais. Então, ao meter uma pedrinha de sal na água, nós estamos a enriquecer aquela água com minerais. Ela não precisa de ficar salgada. Ela vai ficar com um gosto levemente alterado, mas algo que é perfeitamente palatável e que vai nos hidratar, porque beber água é uma coisa, hidratar é outra, completamente diferente. Qual é a diferença real, doutora Helena, entre probióticos e pré-bióticos? Os pré-bióticos, eles, como a palavra diz, pré, não é? Eles vão preparar para que os prebióticos depois sejam também metabolizados. Eles têm funções diferentes, mas funcionam muito bem juntos. O café, doutora, ajuda ou pode prejudicar o trânsito intestinal? É assim, é com a semelhança das frutas. O café não é mocinho, não é? O café não é mocinho e nós estamos a tomar muito café. Essa geração dorme mal, depois vai recorrer no café para ter energia. E não, o café não é Mas eu estou a pisar em terreno muito... Estou a pisar em ovos, porque eu sei que esta questão do café é muito polêmica. O café, sim, tem antioxidantes, etc., mas não é um dos alimentos tão, assim, que a pessoa diga é um alimento muito saudável. Não, não é. Não é. Ele causa também muitos problemas no nosso organismo. Principalmente quando é tomado em excesso, que é o que maioritariamente acontece. As pessoas tomam mais de 3 cafés por dia. Mas ele deve ser consumido puro, doutora, sem adição de açúcar. É melhor, quanto menos açúcar a gente consumir, melhor. É melhor. O que é que o formato das fezes diz sobre a nossa saúde? Sabemos que existe várias formas de fezes, doutora. Eu gostava que falasse um bocadinho mais sobre isso. Tudo. Diz tudo. A textura das fezes diz muito da nossa saúde intestinal. Porque uma pessoa que tenha um aporte de fibras bom, que tenha uma boa hidratação e que coma comida de verdade, ela vai ter uma textura das fezes muito melhor, não é? Vai ter um esvaziamento do cólon melhor, porque se a textura das fezes for consistente o suficiente, não muito dura nem muito mole,
Os movimentos peristálgicos do intestino, eles acontecem de forma mais natural, o que ajuda mais no esvaziamento desse cólon. Sim, porque quando falamos em formatos, tem aquele que chamam de bolinhas, tem aqueles que pronto, sem divisão alguma, não é, qualquer uma delas tem algum significado do bom funcionamento. Tem, sim, tem. Agora vou pegar nas bolinhas, há quem chame cocô de cabrito. Sim, isto é uma pessoa que está numa desidratação quase que crônica e também de uma ausência de fibras, há aí um problema, e às vezes até hormonal, porque isso acontece muito depois dos 50, muitas mulheres relatam esse problema nas fezes. As fezes mais líquidas normalmente são comidas ou que fermentam, são comidas que são fermentáveis no intestino, mas quando a comida também fermenta no intestino, isso é sinônimo que o ambiente intestinal, ou seja, a microbiota, aquele ecossistema, está desequilibrado. Porque quando nós temos muitos patógenos, que são as bactérias más, que estão em maior número no nosso intestino, em relação às bactérias boas, o grau de fermentação é maior. Ficar muitos dias sem ir à casa de banho é preocupante, doutora? Quando ficamos, a quem fica 2 dias, 3, chega a ser preocupante, doutora? É assim, a literatura diz que até 3 dias é aceitável. Isso é questionável na minha prática. Depende muito do tipo de alimentação que a pessoa faz, não é? Há alimentos que o corpo usa quase na sua maioria, por exemplo, as pessoas fazem dieta carnívora. Elas têm menos cocô, eu vou usar a expressão cocô, acho que não tem mal. Elas têm uma quantidade de fezes muito menor e às vezes até todo aquele tubo encher de fezes para poder evacuar leva tempo, leva até 2, 3 dias, pronto. Mas elas também fazem muito menos quantidade porque sobra muito pouco o resto, porque o corpo usa quase tudo, pronto. Pessoas que comem muito carboidrato, mais processados, elas produzem mais lixo, não é? Mais lixo, passo o termo, produzem mais fezes. E aí há uma necessidade de maior número de evacuações, ou seja, diariamente, ou um dia sim, um dia não. É muito individual, mas o ideal seria todos os dias, não é? Ter aquele intestino regulado, que aquela hora, normalmente as pessoas saudáveis, elas com um intestino saudável, elas têm um horário mais ou menos dentro do mesmo, pronto, de manhã ou tarde, as pessoas fazem à noite, mas depende muito de como essa pessoa se alimenta e como essa pessoa se sente a não ir 3 dias. Porque há pessoas que, como eu disse, têm uma dieta carnívora, elas usam tudo, o corpo usa, e ficam 72 horas e ficam bem. Agora, a minha pergunta é, você fica 72 horas, fica bem? Sente-se empanturrada, com agitação, irritada? Isso é a pergunta. Então, a resposta nunca é linear. Depende muito da pessoa, o tipo de alimentação que a pessoa faz, os sintomas que a pessoa apresenta na recorrência dessa não ida à casa de banho. Então, é relativo. Tomar laxantes naturais com frequência faz mal para aquelas pessoas que têm o intestino preso? É assim, numa situação aguda, a gente vai usar os recursos disponíveis, não é? Que temos, que vai tomar um laxante, vai fazer um remédiozinho em casa para poder ajudar aquele intestino a soltar. Mas numa base normal, não. O nosso intestino ele tem que ter um esvaziamento natural. Nós temos que ter os nossos movimentos peristálgicos normais que vão ajudar a eliminar aquele cocô. Não é normal só ir à casa de banho com a ajuda de muletas, não. Não é normal.
Neste caso é melhor consultar um especialista, não é? Sim, um gastro ou um nutricionista para poder modular aquele intestino, para pôr aquele intestino a funcionar. Quais são os sintomas de uma flora intestinal desequilibrada? O que é que as pessoas sentem? Olha, um dos sintomas mais assim gritantes é quando uma pessoa tem muitos gases. Muitos gases, fermentação, aqueles barulhos. As pessoas comem, às vezes não têm gases propriamente, mas têm um roncar. Isto é um sinal claro de que aquela microbiota está a ser mal gerida, mal alimentada. É um dos sintomas. Diarreias ou alternar entre diarreias e prisão de ventre. Problemas na pele. Muita gente às vezes vai ao dermatologista e o problema está no intestino. A pele é só um espelho, não é daquilo que não está bem dentro do corpo. E sim, o intestino pode se manifestar em problemas da pele. Há tanta coisa que pode indicar problema. Perda de peso, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em perder peso. Aquela microbiota pode estar desequilibrada, tem que se fazer uma modulação. Há muitas... Aliás, eu acho que, no geral, a nossa saúde depende 90% de problemas com cognição, porque nós temos 500 milhões de neurônios são produzidos no nosso intestino. Está a ver a importância do intestino. Então, uma pessoa que tem um intestino que não é funcional, ela vai ter uma cognitividade comprometida, uma saúde mental comprometida. Aquelas pessoas, às vezes a gente diz, essa pessoa é problemática, não entende. Às vezes ela só não tem um intestino funcional. Parece assim poético, mas é real. Doutora, como é que o stress do dia a dia pode afetar a nossa digestão? O cortisol é o hormônio, não é, que é ativado quando nós temos situações de stress. Ele é muito estigmatizado, não é? As pessoas pensam que o cortisol é um hormônio que faz mal, que em excesso ele faz mal, sim. Mas funcionar da forma correta no nosso organismo ele é essencial, muito. Mas quando é ativado por estresse recorrente, não é? As pessoas têm estresse crônico, aí ele causa estrago, sim. E o intestino é muito afetado, muito. O exercício físico ajuda a movimentar o intestino preguiçoso? Sempre vai haver entre uma pessoa que não exercita e uma pessoa que exercita. Então, o intestino funciona melhor. Muito. Isso é uma das formas de modular o intestino, não é? É o exercício físico, é um dos pilares também, um dos mais importantes. É o movimento físico, sim. A posição de nos sentarmos na sanita, de alguma forma, facilita ou não a evacuação? E levar os pés, não é? Ter um banquinho à frente da sanita e levar os pés ajuda a esvaziar melhor. E isso a gente aprendeu com os chineses e nos tempos anteriores, passados, nós tínhamos latrina, não é? As latrinas é um exemplo disso, porque a posição imita um bocadinho essa questão do banquinho à frente. Pronto, e conforme fomos evoluindo, fomos deixando um bocadinho os hábitos bons e se calhar temos que voltar um bocadinho à base. O banquinho à frente da sanita ajuda muito na evacuação completa, porque uma coisa é evacuar, outra coisa é esvaziar completamente aquele cólon, é muito importante. Qual é o primeiro passo para quem quer recuperar a saúde do seu intestino hoje? O que é que a doutora diria? O que é que se deve fazer? Para já parar com os fatores de agressão. Os fatores de agressão é o quê? Comida processada, comida que não é de verdade. Comida que vem de uma fábrica, que eu considero que não é comida, é produto alimentício. Isto é uma coisa. Outra coisa, dormir bem, comer fibra, comer o grupo todo das comidas, proteínas, os carboidratos complexos de preferência, as fibras,
a hidratação, o bom sono, evitar medicações muito longas, repetições de antibióticos, que os antibióticos destroem a nossa flora intestinal. Esses são os dos que eu agora, que eu passava lá para o pessoal lá de casa. Evitar excesso de antibióticos, automedicações, que infelizmente a nossa regulação aqui da farmacêutica às vezes escapa um bocadinho, as pessoas são livres de ir comprar, usar, evitar a automedicação. Obrigada, doutora Helena, por conceder entrevista ao nosso programa Viver com Saúde e contamos consigo mais vezes. Eu é que agradeço. Eu disse obrigada. E obrigada à produção do programa, vocês foram os queridos. Obrigada. E chegamos ao fim da entrevista com a nutricionista Helena Pissarra, que falou aqui sobre o tema importância do bom funcionamento intestinal e deixou aqui o seu vasto conhecimento e apelando a toda a população de como deve-se cuidar para que não tenha um intestino preso e preguiçoso. Por hoje é tudo, até o próximo Viver com Saúde. É um até já.